Deus abençoe, abençoá-la, Senhor, com toda a sua providência. Sim, meu Deus. Fala conosco também, Pai, Pai, através da Deus, palavra. através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ah, vai pregar, né? Glória a Deus. Amém. Vai pregar na sua vida. Glória a Deus. Aqui a pastora prega. Obrigado. Todos é uma bênção, todo mundo prega. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos. Amém. Paz do Senhor Jesus. Tá. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, né? Todo tempo Deus é bom. Oh, Deus. Louvado seja Deus. Vou só localizar aqui meu celular. A gente troca de celular. Fala sua. Aí tem umas Fala dificuldades. sua. Ara. Ara. Atualizada, revista e. Atualizada. Revista e atualizada. É, Almeida, revista e atualizada. Almeida, revista atualizada, é isso. Vê se bate. Oi? A hora que você falar, você vê se bate. Tá. Que às vezes também é. Mas tá bom. Eu vou ler também, eu copiei bastante versículo. Como sempre, eu gosto muito de versículo, por palavra aqui. Vamos lá, né, gente? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus sabe a minha limitação, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Ele pode ampliar aquilo que a gente fala e traduzir aos corações, mudar situações, né? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Nós continuamos e terminamos hoje, né? O pastor tinha dado a incumbência nessas duas quartas que eu preguei. Nós estamos falando ainda da Páscoa, que foi tão importante e continua sendo para o cristão, né? E hoje, encerrando, nós ainda vamos falar mais um pouco sobre as situações que aconteceram ali, de morte, Jesus ali entregando a vida dele por cada um de nós, né? Glória a Deus. Então eu gostaria de colocar, nós vamos começar, versículo 24, aliás, capítulo 24, versículo 1 até o 12 nós vamos. Foi esse a incumbência que eu tive, né, de estar passando essa parte. De qual? Lucas 24, de 1 a 12. Glória a Deus. Lucas 24, de 1 a 12. O título da minha está escrito assim: A ressurreição de Jesus. Lucas 24, né, de 1 a 12. Aí vamos lá. Mas já no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Né? Elas eram, vou falar quem era para começar identificando: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas, né, que andaram com elas ali, seguindo a Jesus. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida. Né? Jesus, ele tinha sido colocado num túmulo, que era feito um túmulo na pedra, né? Naquela pedra que fazia tipo uma caverna ali dentro, e colocavam o corpo e tornavam a encostar a pedra ali, fechar com aquela pedra. E a pedra estava removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes, né? Ou seja, eram anjos, né? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Glória a Deus, né? Por que buscais entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia.
quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus, né? E eles falam isso para as mulheres, né? Que, olha, e essa passagem tem vários momentos que Jesus estava com ele foi dando esse insight, ó, vai acontecer isso, mas vai acontecer aquilo, tá? Falando com elas, né? E aí, quando eles falaram isso, no versículo 8, olha como a mulher tem o coração mais aberto, né? Quando falaram isso, então elas se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. E era eu falei qual, né? Essa parte segunda. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Glória a Deus, né? Então, olha só, a mulher acreditou, viu, apareceu o anjo para elas ali, fala para ela, lembra elas de que já tinha sido dito que ele ressuscitaria, que ele não ia ficar ali. Eles perguntam para ela: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aí, olha, no versículo... E os homens, né? As mulheres acreditaram. Aí no versículo 11, eles não acreditaram. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. A igreja, como é que está a igreja hoje? Quanta mulher tem na igreja e quanto homem não está na igreja. É verdade. A mulher tem facilidade de acreditar. O coração da mulher é um coração maleável, que acredita mais fácil. Ela acredita e fala, né? Acredita, vai passando, né? Vai passando, olha, foi bom, traz a vizinha, vai lá e traz. E, cadê onde que eu estava? No 11, né? E eles acharam que elas estavam delirando. Era um delírio, essas mulheres estão falando, olha, todos estavam juntos quando Jesus falava que ele não ia ficar, que ele tinha um propósito ali, que ia acontecer tudo aquilo, mas ele não ia ficar ali. E aí eles não acreditaram. Enfim, eu queria refletir sobre essa frase que foi falada pelos anjos, né? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Eu achei essa frase muito tremenda, né? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Foi a palavra que os anjos falaram para essas mulheres. Cadê onde que está aqui? Peraí. Estando perplexo. Um pouquinho só, baixando. No versículo 5, né? No 24, 5. É isso? 24, 5. Estando elas. Isso. Então, por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, dentro da nossa incredulidade, que pode ser de homens, pode ser de mulheres, né? A gente busca sempre uma saída. E às vezes a gente está buscando um lugar de morte. A gente está buscando um lugar de morte a saída. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, uma mãe e filha, né? Ela falou, talvez se eu buscasse mais a Deus, eu ia melhorar a minha situação. Aí a mãe falou assim, eu também, né? Eu acho que melhora. Mas qual santo que eu vou? Ela falou assim, eu gosto de Santo Antônio. Aí a outra falou assim, eu gosto de Fátima. E aí, então fica assim, e aí, por que buscar um lugar de morte? Né? Por que buscar um lugar de vida? Por que buscar entre os mortos ao que vive? Verdade. Só Jesus ressuscitou. Aleluia. Só Jesus ressuscitou, só Ele tem poder sobre as nossas vidas. E a gente não pode buscar. E o buscar no lugar de morte, muitas vezes, é num vício. Eu tenho orado, preciso orar mais para eu pôr o nome aqui. Pessoa que está viciada em jogo, está destruindo a casa, está destruindo tudo. Está destruindo, vendendo, não consegue parar mais. Aquilo ali é um demônio que entra para acabar com as coisas da pessoa. Então, por que você vai buscar sua alegria? Por que você vai buscar sua felicidade num lugar de morte? É um lugar de morte ali. Outros é bebida, outros é vício de entorpecentes. São tantos lugares de morte, prostituição, que hoje está muito
legal, hoje tem que ser bem liberado, não é não, e eu ando como eu quero, eu me prostituo no meu corpo, porque eu quero e quero andar assim. Eu estou buscando um lugar de morte, eu estou buscando vida num lugar que é de morte. Verdade. Não é verdade? Vamos prosseguir, então aqui. Esse anjo, né, que falou, porque buscais, ele estava como que dizendo, reveja os fatos, reveja os seus valores da sua vida, né? Vocês andaram com ele, e você já teve livramentos, nós já tivemos livramentos, né, que a gente mesmo fala assim, só pode ter sido Deus na minha vida. Aleluia. Não é verdade? E por que nós buscamos muitas vezes em lugar de morte, não no Deus que nós conhecemos, no Deus que é único, né? Essa pergunta do versículo 8, ela pode nos levar, hoje mesmo, a termos esperança ou não termos, e acharmos que nós conduzimos as nossas vidas quando nós dirigimos para onde nós queremos a alegria, onde nós dirigimos para onde nós queremos o suprimento, todos os lugares a gente acha que está levando ao lugar de vida, quando não é lugar de vida. Em João, não precisa pôr, eu tenho para ler aqui, tá, pastor? Em João 10, fala assim, ó, João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Põe o 12 para mim, por favor, pastor, que eu escrevi, mas não copiei. 10, 12. O mercenário, o enganador, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Né? Então, nós temos uma proteção do Senhor, nós temos uma palavra de conhecimento que nós temos que acreditar nessa palavra. João 14, 1. João 14, 1. Glória a Deus, né? Nós temos a proteção da palavra para nós crermos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Quando a gente está vendo morte, a gente está vendo que está lugar de morte, quando a gente está vendo lugar de falência, lugar de destruição, vamos firmar no Senhor a nossa fé. Vamos crer no Deus, né? Nós não podemos deixar as coisas daqui da terra nos tragarem. Vai nos tragando as situações de luta e a gente começa a se envolver naquele redemoinho. Nós temos que levantar nossas mãos, porque o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós. Glória a Deus, né? Para não nos consumirem, né? Essas coisas não podem, as coisas daqui da terra querem tragar, querem consumir, né? Mas nós não podemos nos envolver de maneira que isso tira a nossa força, tira a nossa fé, né? Nós temos que estar diante do Senhor nosso Deus, crendo que Ele está com os olhos postos sobre nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? A palavra no versículo 2 de João 14 fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aleluia. Glória a Deus, né? Jesus, nós temos que acreditar. Nós não podemos ser como aqueles homens que estavam todos reunidos ali, os apóstolos, e eles não creram quando as mulheres chegaram e falaram, porque não se lembraram. E foram várias vezes que Jesus estava com eles e falava do plano para o plano. Ele ia dar a vida dele, mas ele não ia ficar assim, ele ia ressuscitar. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Nossas vidas estão traçadas. Sabe que hoje, com a modernidade, quem usa cartão de crédito, né? Então às vezes você vê lá, vários bancos faz isso, né? Ele, além de mandar aquela fatura, que tem gente que pega em papel, mas quando você pega no celular, existe uma linha do tempo. Por exemplo, a Porto chama de linha do tempo, né? Então, sobre as nossas vidas, existe uma linha do tempo, que foi traçada quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Foi traçada uma linha.
Aquilo que era morte, Jesus cortou, apagou. E daí nós vamos começar uma vida com Jesus. Em João 3,16 eu tenho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio, começo a crer, eu conheço o Senhor, eu creio, recebo o Senhor como Senhor, Salvador da minha vida, aquela linha começa ali, eu nasci ali, naquele dia, e aí vamos seguindo uma linha, em Jeremias 29:13, pastora, eu vou seguindo a minha linha do tempo, aí 29:13 vai falar assim, glória a Deus, de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, na linha do tempo, eu a recebo, eu aceito, eu busco o Senhor. Buscar é procurar, é ser diligente, é ser cuidadoso para achar, é guardar como tesouro, né? E o terceiro item, né, que vai constar nessa linha do tempo, está em João 15:10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que vai estar? Então, até agora eu recebi, aceitei o Senhor, busco o Senhor. Agora, o que vai ser? João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Glória a Deus, a minha linha do tempo está sendo formada. Aleluia, glória a Deus, a minha linha do tempo está sendo formada. Recebo, aceito, busco, guardo, obedeço, né? Guardar é obedecer. A gente não guarda uma coisa para se perder, a gente não guarda para estragar. Né? É verdade, né? Alguma coisa a gente esquece, às vezes, em casa, guarda um negócio, esquece, e às vezes até estraga. Mas a gente guarda, quando a gente guarda, a gente tem uma intenção de cultivar aquilo, de deixar precioso, tem que guardar, não é verdade? Vou manter, exatamente, glória a Deus, eu vou manter, então eu guardo ali, eu guardo, então a minha linha do tempo está sendo escrita, né? Glória a Deus. E para completar, e completando aqui, Hebreus 11:6. Glória a Deus. Eu vou, né? Então a minha linha está vindo com recebo e aceito, busco, guardo, obedeço, né? Agora Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então a minha linha está sendo completa. Essa linha, nesses meios, tem lutas, mas eu estou guardada ali, eu estou guardando, eu estou tendo fé, eu estou tendo, né? Eu estou me mantendo ali nessa linha do tempo com Jesus. Eu não posso cair, eu não devo abaixar minha fé, eu não posso deixar de crer, eu posso lutar, eu devo clamar diante de Deus. Senhor, mantenha a minha fé, segura na minha mão, Senhor, eu preciso que o Senhor segure na minha mão para manter a fé, mediante a visão que eu estou tendo. Meus olhos estão me enganando, porque esse mundo tem tanta coisa, né? Tem tantas coisas que nos enganam, que nos atrapalham, e vozes, e situações, né? Mas eu tenho que manter a minha linha do tempo. O cartão ele vai te dando assim, ó, mês tal. E aqui a gente vai mantendo a linha do tempo com Jesus, amém? Glória a Deus, né? E eu gostaria... Minha garganta está acabando. Glória a Deus. Eu acho tremendo. Tem vários exemplos na Bíblia, né? Dá vontade de falar sobre todos, mas a gente vai estudando aos poucos, né? Um exemplo de aceitação de que essa linha siga. Não tem tempo, para cada um, tem um período, né? Tem pessoas que começando hoje, tem pessoas que estão seguindo, tem outras que estão passando, né? Já estão numa fase mais avançada. E, infelizmente, tem umas que param numa determinada linha do tempo, numa fase da linha do tempo, né? Aí ela estaciona ali, mas o Espírito Santo está sempre vindo, alertando, olha,
Muda sua rota, faça comigo, faça um pacto aqui comigo, venha, vamos lá, eu vou te levantar. Deus é tremendo, Ele vai levantando a gente, Ele vai sustentando, Ele vai pondo de pé de novo, fazendo andar, aleluia, glória a Deus, né? Então, um exemplo de que uma pessoa pegou uma linha para seguir. Eu gosto muito de ver o pedido de Jairo, que está em Marcos capítulo 5. Nós vamos andar um pouquinho nele no 21. Marcos 5, 21. Aleluia. Bom, vamos lá. Eu vou 22. Daqui a pouco eu paro. 22, 23. Tá? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Né? Uma delícia, né? Acho que era assim, tanta presença, né? Ali, sempre cercado de multidão. Não terminei de ler, né? Tudo isso entre ele e grande multidão. E ele estava à beira do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Bom, eu imagino que esse homem, para chegar em Jesus, que a multidão fechava ele, né? Então, provavelmente, o pessoal olhando, né, vendo alguém que era importante, o chefe da sinagoga, um homem que falava ali, falava a palavra também, e cheio de gente seguindo ele também. E eles provavelmente deram uma afastadinha para ele poder chegar diante ali de Jesus e falar, né? E ele fica ali. Esse homem era um homem importante na cidade, conhecido, não é isso, pastor? Bem conhecido. E ele vai para Jesus, vendo que Jesus era a única solução que ele tinha ali, né? E ele chega ali em Jesus. Aí, ó, 24, gente, como eu gosto desse versículo. O que fala 24? Jesus foi com ele. Oh, glória a Deus. Você quer que Jesus vá com você hoje para a tua casa? Eu quero que Jesus vá para a minha casa hoje. Para a minha família, para os meus filhos. Eu quero, para as situações todas, para a gente resolver, para a saúde, né? Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo, apertando, né? Glória a Deus, né? Nós vamos clamar ao Senhor, né? Nós temos que clamar. Esse homem, acho que Deus viu, Jesus viu tão forte, viu o coração dele, né? Viu a entrega. Viu a entrega, né? Tem situações que faz exatamente. O Senhor conhece o coração que está compungido, que está ali na presença dele, se entrega, né? E ele vai ali e Jesus foi com ele. Olha que coisa linda, né? E aí eles vão andando, continuando, né? Agora você imagina a urgência que esse homem tinha. Acho que uma mulher mesmo, assim, eu não ia ter paciência, eu ia falar um pouco ali, né? Mas olha o que acontece, né? Ó, Jairo tinha vencido a multidão e se aproximado de Jesus. Talvez, porque conhecessem ele, foi o que eu falei já, que eu escrevo, depois eu leio aqui, já tinha lembrado de falar. Aí no 25, olha só, gente, a pressa que o homem estava. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, pode 26, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo, pode continuar, pastor, por favor. Porque dizia... 28, foi, né? Tá. Porque dizia seu apenas... Deixa eu ver o 27. O 27, vamos por
2. 7. É. Porque dizia, se eu apenas... Não, tendo ouvido a fama de Jesus... 28, é verdade, pastor, pode pôr. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Glória a Deus, né? Aí, essa mulher vai e faz isso. E é curada. Né? E é curada. E Jesus... Onde que continua aqui? Você continua... No 29. 29. Tá. Pode ler, pode ler. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aleluia. Abrindo aí uma conversa que eu vou falar de Jairo, mas falando sobre essa mulher. Você vê como a gente toca em Jesus? Ele conhece o toque da fé, o toque de quem depende, o toque de quem está precisando, que não tem outra saída e não quer outra saída, que é Jesus. Porque ela tentou todas as saídas que ela tinha, os recursos que ela tinha, e no entanto, né, ela chega com todo, fala, olha, é o Senhor que vai me curar. Eu descobri que nada do que eu tinha valeu. Né? E logo se lhe estancou a hemorragia. Glória a Deus. Nós vamos até o versículo 34, pastora, por favor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Aí, olha, eu quero falar o seguinte, que eu estava falando de Jairo, né? Você imagina uma pessoa que está com a filha morrendo, né? O desespero que estava no coração dele. Não é? E ele está ali quieto, esperando ainda. Né? Está ali quieto. Aí no 31, pastor, o que acontece? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. A mulher estava lá quieta ainda, né? Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operava. Veio, é consciente, né? Operar. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aí, ó. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Você imagina todo esse diálogo que ele teve com a mulher e o Jairo lá. E o Jairo lá esperando, né? Aí, versículo 35. Esse daí é tremendo, né? Falava ele ainda, Jesus, né? Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do pai da menina, do Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Oh, Deus. Pode falar. Eu acredito que esse parente aí da mulher, era Jesus ministrando ao coração, fé no coração de Jairo. Fé e confiança. Mostrando para ele que ele fazia milagres. E aquilo ia fortalecer. Jairo não tinha força para falar. Então ele ouvindo aquilo, fortalecia a fé de Jairo. Tanto é que ele vai e acredita. Então, aí eu acho tremendo. tremendo. Tenho certeza que a menina ia ser curada. Eu acho tremendo 36, porque Jesus, ele estava. Eu acho tremendo 36 que Jesus estava atento. Chegou um homem lá, não deve ter gritado, mas falado: olha, vamos voltar, porque sua filha já morreu. Já morreu. Aí, ó, olha como Jesus está sempre atento. Não importa que as coisas estão chegando na gente, mas Jesus está atento. Mas Jesus disse, sem acudir a tais palavras, não se importou com as palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, assim, ó, tem coisa chegando na gente, sabe? E a gente vê tanta coisa para você resolver, e Jesus fala, não temas, crê somente. Crê somente. Glória a Deus, né? Ah, Senhor, louvado seja Deus. E aí, só que ele sabe, e eu espero assim em Deus, né? Espírito Santo nos revela quem nós devemos pôr na nossa vida, quem nós devemos deixar aí, porque contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele poderia chamar a multidão toda, vem ver mais um milagre meu aqui, vamos chegar todo mundo lá na casa, vamos ver tudo o que aconteceu lá. Não, ele pegou o barco e foi embora nesse daqui mesmo. Não vai ter multidão. Tem situações que ele vai resolver com a gente mesmo.
Ele vai falar no particular com cada um. Ele vai resolver com cada um. Vai ser com cada um, não vai ter multidão para ver. Ele escolheu umas pessoas, provavelmente ele não queria um ambiente de muita falação, de incredulidade até, né? Porque quando ele chega nessa casa, o pessoal ri. Então, o tempo de espera pode desanimar a gente. Mas Jairo sabia, ele entendeu que ele estava diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor do tempo. O tempo para Deus, ele criou o tempo, ele sabia que ele estava, né? Então Jesus está atento às nossas vidas. E ele vai falar com Jairo, Jairo, fica legal. Então, como Jesus percebeu que era um ambiente cheio de incredulidade, ele vai cortando as pessoas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a multidão que nos cerca. Muito cuidado, porque às vezes não está andando no mesmo espírito, não é fácil. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, né? 37. 31, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam, os que pranteavam muito. Imagina, né? Tem gente que só vai para curiar, vai lá, entra, sai. Às vezes a pessoa tem curiosidade até de ver a casa, como era a casa do chefe da sinagoga. Ele não está entrando lá de verdade. A gente tem que pedir para Deus trazer pessoas verdadeiras para perto da gente, né? Trazer pessoas para entrar na nossa casa verdadeiras, pessoas abençoadoras. Temente a Deus, principalmente. Tinha muita gente que não acreditava, né? Aquele pessoal entrando e saindo de uma porta, saia na outra, né? Aquele alvoroço. A menina morreu já, né? Não é? E no 39, pastora, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que aconteceu? Um parente? Eles viram. Eles riram dele. Dele, né? Aí ele mandou sair a todos, só que com a autoridade dele ficava bravo também, né? Ele mandou sair todo mundo. Só veio o pai e a mãe da criança, né? E os que vieram com ele. A turminha que veio com ele aqui, Pedro, Tiago. Aí ele vai chamando, sai todo mundo, despede todo mundo, e vai só eles ali. Glória a Deus, né? Jesus barra a multidão, né? No 41, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus, glória seja a Deus, glória a Deus, né? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, quer dizer, a andar alegre, ali como uma criança, e logo foram tomados de grande espanto, né? Todos foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Glória a Deus. Ele como que diz: eu não estou aqui para dar um show, eu não estou aqui, mas eu estou aqui para mostrar que eu sou a ressurreição da vida. Tem situações que Deus vai fazer na vida da gente, que tem pessoas que não precisam saber, você não precisa de um show, de um espetáculo, mas Ele está fazendo a obra ali e a gente só vai glorificar Ele e erguer as nossas mãos, né? Levantar nossas mãos e agradecer. Louvado seja Deus. Finalizando, João 11. Capítulo 11, versículo 25. Espero até anotar certo. Glória a Deus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Lembre-se da linha do tempo, né? Lembre-se dessa linha do tempo para nós seguirmos uma linha de conhecimento ao Senhor, cada vez crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, né? Palavra alguma, quer ver, ó? Nossa linha do tempo foi traçada por Jesus. Nós aceitamos, buscamos, obedecemos e cremos, né? Se estamos na presença dele, ele diz, Josué 21, 45. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos orar. A pastora quer vir? Deus, aleluia, santo Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias, 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 glórias. Noite do impossível, né, gente? Aquela hemorragia de 12 anos. A menina que estava morrendo tinha 12 anos. Ali era uma demonstração de que Jesus, ele não se apavora com a situação. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa idosa, né? Então, para Deus não tem diferença. Mulher, homem, criança. Não, Ele ouve a cada coração. Então, é noite do impossível. Nesta noite, você vai abrir a sua boca. Aquela mulher, ela não olhou para a multidão. Na mesma situação de Jairo. Jairo não olhou a multidão. Imagina só, e se ele ficasse olhando, eu não vou lá porque o pessoal me conhece, né? Como é que eu vou ficar indo atrás de Jesus? Eu sou uma pessoa conhecida. Então, não, ele não olhou isso. Ele foi atrás da bênção dele. E ele sabia que a bênção dele estava através de Jesus Cristo. Amém? E nós estamos aqui essa noite exatamente por isso. Nós sabemos que a nossa bênção, a nossa resposta, a nossa esperança está no Senhor Jesus. E assim como aquela mulher foi curada, a filha de Jairo foi ressuscitada. Então, olha só, amados, o que é ser curada ou ressuscitada? Qual é o maior? Para Jesus é tudo a mesma coisa, né? Ele cura, ele liberta, ele multiplica o pão, ele multiplica 5 pães, 2 peixinhos, ele vai fazendo. Então assim ele falou, e o que ele falou sobre mim e você? Ele disse que nós faríamos coisas maiores. Nós ficamos assim, extasiados com o que Jesus fez. Aleluia. Imagina, né, nós vendo hoje vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, vidas sendo ressuscitadas. Jesus ressuscita até hoje. Glória a Deus, aleluia. Então, é noite do impossível. O que você trouxe? O que você teve que romper essa noite para estar aqui? De repente, tinha uma multidão de problemas que te impediam de vir. Talvez você teve que romper com circunstâncias que talvez quisessem barrar você, né? O inimigo não quer que você ouça isso. O inimigo não quer que vocês tenham esperança. Mas você falou, quer saber? Sai da frente, estou indo. Amém? Eu também. Nós falamos isso essa noite, por isso nós estamos aqui. Nós não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não temos que ficar, mas não sei, pode ser. Vai ser, porque em nome de Jesus há poder. Levanta a tua mão e declara: eu creio que em nome de Jesus a doença tem que sair. Eu creio que a situação financeira tem que ser resolvida. Eu creio que a minha família está sendo alcançada, porque em nome de Jesus há poder, em nome de Jesus há salvação, a libertação, e eu creio nisso, assim como Jairo creu, assim como aquela mulher creu, assim como a Maria, né, ouvindo o anjo dizer: o que você está procurando? Um morto? Você está procurando? Você veio aqui passar um perfume num morto, porque era isso que eles iam fazer. Eles estavam levando especiarias para passar em um corpo morto. Chegando lá, cadê o corpo? Glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém, amados? Então que nós possamos crer nisso, que nós voltemos para nossa casa nessa noite. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que a situação está sendo resolvida, eu creio que a minha família está sendo salva, eu creio, Senhor, que a doença não pode entrar na minha casa. Eu quero dizer uma coisa para você: a situação adversa pode até bater na tua porta, a situação constrangedora pode até bater na tua porta, mas quando você abrir a porta, você diga: Jesus chegou antes. Você vai dizer: Jesus chegou
acontecido com Jairo. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta teu poder no nosso meio. Ah, Senhor, situações impossíveis, amados. Não é uma situação que o homem pudesse resolver. Não era situação. Um caso já havia morrido, o outro caso estava morrendo, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor curou e Ele está curando esta noite. Glória a Deus. Ele está fazendo milagres. Abre a tua boca e fale com o Senhor. Responsa do Senhor para nós nessa noite. Não temas, crê somente. Foi o que Ele falou para Jairo. Jairo, não ouça isso. Nessa noite o Senhor manda dizer para mim e para você: pare de ouvir as vozes. As vozes que vêm para te desanimar, as vozes que vêm para tirar a tua paz, a voz que vem para te tirar do alvo. Você fala: sinto muito, eu estou muito ocupada porque eu estou olhando para Jesus e nada vai me tirar a fé, nada vai me tirar a direção. Fale disso nessa noite. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio e eu sei que a minha casa será salva. Aleluia, Ele canta lá baixo. Espírito Santo de Deus, vai fazendo o teu milagre, vai fazendo, Senhor, vai convencendo do pecado, vai tirando toda tristeza, toda angústia, toda tristeza dentro dos lares, toda briga, toda contenda, toda discussão, Senhor, toda ansiedade, todo espírito aflito, toda aflição de alma, tira agora, meu Deus, em nome de Jesus, e derrama da tua paz, a paz que o mundo não pode dar. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão em direção à sua casa agora. Glória a Deus. Eu não sei a situação que você deixou na sua casa, mas a hora que você chegar lá, você vai encontrar paz, porque você vai levar essa paz que está sendo derrubada aqui no nosso meio. Você vai chegar lá e vai ver a paz do Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, pelo meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, eu peço pelo meu vizinho da frente, de trás. Senhor, eu oro, Senhor, pelo meu lar, eu oro pela minha casa, eu oro pelas pessoas que passam, entram no meu lar, Senhor. Eles verão a glória de Deus. Eu serei um luzeiro naquele lugar, Senhor. Eu serei um farol, Senhor, em nome de Jesus. Agora levante a sua mão e só agradeça. Obrigada, Senhor. Obrigada por Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Eu acredito que aquela mulher, ela saiu saltando e falando: obrigada porque eu tive coragem. Obrigada porque eu tive coragem de tocar nas vestes de Jesus. E nós também tivemos a coragem de sair de casa uma noite fria, e aqui nós estamos, e nós sairemos daqui com o coração cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aplauda, Senhor. Aleluia, pastor Antônio. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor, levante a mão. Glorifica a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar um pouquinho lá na igreja, por favor? Sentir no coração, antes de encerrarmos esse culto, de poder dizer para você: nós vamos ter oportunidade daqui mais uns dias da gente marcar aí uma vigília curtinha, provavelmente seja das 9 à meia-noite, aqui mesmo. Nós vamos estar colocando na presença do Senhor aí uma série de assuntos, e a amada igreja vai estar aí trazendo suas necessidades, né? Noite de poder. Noite de poder, exatamente. Então, me fez lembrar, e é por isso que a gente precisa estar todo mundo junto. Nos anos 90, né? A irmã falou que é de Marília, né? Andradina, né? Andradina? Marília,
ou Dracena? Marília, Dracena. Andradina ou Dracena? Dracena. Dracena. Dracena, Santa Mercê. É isso aí. Então, 30 quilômetros para frente de Marília ali, próximos anos 90, ali assim e tal, estava num grande evento ali. E aí Deus preparando situações ali maravilhosas, assim, eu em cima de um Cheguei palco, em São Paulo, estava fazendo onde metrô. estava auxiliando ali num evento, e Deus operando maravilhas ali, assim, né? E eu vendo aquelas coisas acontecer, do lado, assim, de repente uma pessoa começa a pular. Ela tinha acabado de ser presenteada por Deus, ela era cega e passou a ver. Do meu lado, assim. Do meu lado, assim, eu assistindo tudo aquilo, a esposa chorava e pulava do lado, assim e tal. Falei, oh Deus, o Senhor é maravilhoso, como é que o Senhor opera coisas grandiosas, né? E aí era um evento onde cadeirantes vinham, uma série de coisas acontecendo, e naquele momento estava acontecendo algumas coisas que era pessoal que mora no lugar de muita plantação, como é no caso da região de Marília, ali por ali, né? Eles têm muito problema com hérnia, porque carrega muito peso. E Deus operando maravilhas com relação a isso. Eu me lembro que minha família estava toda ali e tal, a época que pastor Cícero era pequenininho, era criança ainda, né? Antônio Mar, a turma toda lá. E estava o pastor Lucier junto, o pastor Anália, todo mundo ali naquele evento, e a gente vendo grandes coisas acontecerem, né? E aí, Deus, ele permite que essas coisas aconteçam, por quê? Passado alguns anos, eu estava na cidade de Lorena, que é para frente de Aparecida do Norte, num outro evento também, que eu estava auxiliando ali, e um dos pastores que estava lá, ele chama Hidekazu Takayama, né? E um pastor, um japonesinho, baixinho, pequenininho, mas Deus usando ele poderosamente, né? E aí eu lembro que nós estávamos naquele auê ali no meio de Deus fazendo, operando maravilhas ali. E naquele dia eu estava com a minha filha, a Raquelzinha, ela era pequenininha, que sempre ficava doente. O problema era terrível, né? E aí eu falei, Senhor, e eu vendo Deus operando maravilhas ali, porque usa muito ele, né, em cura divina. Aí eu me lembro que eu peguei no colo assim a Raquelzinha, levei ela na frente, falei, Senhor, você está fazendo tudo isso com todo mundo aí, faz isso com a Raquel também. Amém. E aí, mais uma vez ali naquele momento, Deus me presenteou, e a gente saiu dali, né? A Raquel nunca mais teve problema nenhum, eu sei que era algo assim tremendo, né? Aí Deus permite que essas coisas aconteçam, tudo que a gente veja, né? Aqueles sinais, maravilha. Aí no ano de 94, tá eu lá no Hospital do Câncer, porque tinha sido constatado na minha coluna, bem nas costas, o melanoma maligno, ou seja, o câncer de pele, que o médico olhou, falou, vamos operar isso já. Aí Deus, ele fez, né, com que a gente avisasse a igreja toda orando, e nós lá clamando, pedindo ao Senhor, e eu com aquele medão danado, eu sabia que o negócio era complicado, né? Assustador. Aí eu sei que o médico pegou, tirou aquela malignidade, e aí disse assim, ele falou, olha, Antônio, isso aqui estava encapsulado, é como se Deus permitisse que guardasse o assunto dentro assim de algo que só o médico sabe lá. Falou, olha, aí ele me chamava assim, na frente de Anália, falava assim, você é um sortudo, né? Mal sabia ele, né? O sortudo, como é que Deus estava ali operando, né? Aí Deus, ele permite, né, que você aumente a sua fé para você passar por umas buchas aí danadas. E assim sendo, quantas outras coisas veio acontecendo, inclusive na vida da igreja, né, na Seara,
tanta coisa, se tinha testemunha, quantas coisas que Deus operou na vida de tua mãe, né? Coisas, malignidade mesmo, coisas bravas, pessoas que vinham da Bahia lá com um tumor na cabeça do tamanho de uma laranja, e vinha e o Senhor nos cultos operava e fazia coisa tremenda. E eu creio que o Senhor ele tá querendo fazer isso de uma forma grandiosa. Então, Deus permite. Deus é o Deus que ele faz tem todos os tempos certinhos, né, para cá. Então, eu acredito que nessas quarta-feiras Deus vai nos dar oportunidade da gente poder mais uma vez experimentar o poder de Deus, né? Na nossa vida. Eu até digo que se você conhece alguém que está passando por uma sinuca de bico aí, traga mesmo pela fé, porque nós vamos pedir ao Senhor, Deus que fez tanta coisa nas nossas vidas, na vida da amada igreja, e por que não fazer de novo, né? O Senhor, né? Então me fez trazer à memória tudo isso que Deus operou, e eu acredito que vai operar mais, né? Então, o Senhor ressuscita mortos nos dias de hoje. Amém. O Senhor liberta, porque libertação é algo tremendo. Glória a Deus. As pessoas vêm com os seus problemas. Deus é um Deus maravilhoso, Ele não expõe ninguém. Mas se a pessoa está passando por qualquer coisa, ela no meio do louvor, no meio da palavra, as coisas acontecem e Deus liberta ela. Glória a Deus. Então Deus opera assim de uma forma maravilhosa, Aleluia. porque Deus é um Deus que quer nos ver bem. Amém. Deus tem prazer de ver seus filhos, sua família bem, né? Então é um Deus de família. Então temos essa oportunidade para a honra e glória de Deus, né? Nós vamos voltar para os nossos lares agora, debaixo da bênção do Senhor. E eu peço, Pai, olha aqui, Senhor Deus, meus irmãos e irmãs, Senhor Deus, com toda a necessidade delas, Pai amado, assim como as minhas, Pai, coloco na Tua presença. Senhor, nós somos, Pai amado, aquele que precisamos do Senhor. Louvado seja Deus por isso, Pai. Senhor Deus, nos leva de volta aos nossos lares debaixo da Tua bênção. Ser conosco, assim como a gente pediu, para que a nossa casa seja abençoada, porque o Senhor é aquele que opera grandes coisas, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs da live. Seja, Senhor Deus, com cada um, Pai amado, toma conta, Senhor, da tua igreja, e eu te agradeço, Pai. Seja com tua igreja brasileira, Senhor, tão necessitada do Senhor, e eu te louvo por isso. Amém. Dê a paz do Senhor, seu irmão, seu irmão. Deus abençoe. Paz do Senhor. Nossa. Pastor, eu tenho tantos testemunhos, o Senhor já fez tantos milagres, mas tanto na minha vida. Amém. Glória a Por que Deus. até hoje estou na presença dele? Glória a Deus, é isso aí. Tanto milagre, desde os 5 anos de idade. Um chazinho ou um café? É muito milagre. Por causa de tudo E olha, isso, Por isso tomar eu o quê? estou na presença do porque Senhor. isso aumenta a nossa fé. É por Entendeu? isso que eu estou. Eu tenho por mais de